Quem ouviu a minha música Reformatório, com participação do 95 Versos, e os chilenos Elemento e Ser Luz, ouviram a minha parte quando eu digo: Seja bem-vindo ao Reformatório. Vivia rodopiando, sapateando no fogo estranho, envergonhando o evangelho sem conhecer o evangelho, me enganando, língua estranha falando, sem ninguém interpretando, até que conheci o culto racional, biblicamente falando. Vivia idolatrando o falso pastor, com medo de questionar, tocar no ungido do Senhor, que ensinava falsa doutrina neopentecostal, até que conheci a doutrina do sacerdócio universal, que diz que todo cristão pode ter comunhão com Deus pela mediação de Cristo, que intercede pelos seus. Eu li nas escrituras que não sou chamado pra cair, mas pra andar no espírito. Quer saber? Se ligue aí. O tal do reteté tenta parecer espiritual, mas na moral essa é uma atitude bem carnal. De volta às escrituras, e que esse brado seja notório, que a igreja volte para o reformatório. Acontece que eu nunca fui pentecostal. E não é que eu esteja inventando história por dizer essas coisas, né? Pois a inspiração que eu tive ao escrever minhas rimas foi pela música se chamar Reformatório, e o título é um duplo sentido, embora hoje a palavra reformatório na mente está associada somente àquela questão de jovens infratores e tal. Nem sempre ela foi usada somente nesse sentido, mas também para representar um lugar onde a pessoa passa por uma reforma. Então, essa é a ideia da música, né? Que fala sobre cristãos passarem por uma reforma teológica, que obviamente implica em uma reforma espiritual, e sendo também uma alusão à reforma protestante. E eu fui muito impactado, né, pela teologia da reforma. Mas como representar isso? Se no início da minha conversão eu já tive contato com a teologia reformada. E, inclusive, eu fui para uma igreja que subscreve essa teologia. Eu não passei pela igreja pentecostal ou neopentecostal, como a maioria das pessoas que eu conheço, que aí sim passaram por uma reforma teológica. Então, como eu não tive essa experiência, o meu verso representa uma pessoa que passou por isso. Ou seja, eu construí um personagem nessa minha figura de linguagem. E eu já chego direto, né, trazendo a ideia da música de forma aparentemente cômica, né? Mas como dizem, né, seria cômico se não fosse trágico. Pois de fato, é triste. Há muitas coisas que não são bíblicas. E muitas são até mesmo ridículas, egocêntricas. Mas eu também sei que nós não podemos colocar no mesmo balaio os pentecostais clássicos com os neopentecostais, né? Mas enfim, então esse é o significado do meu verso. E eu digo coisas do tipo, né? Vivia rodopiando, sapateando no fogo estranho, envergonhando o evangelho, sem conhecer o evangelho, ou seja, há todas essas doutrinas de sapatear, rodopiar, doutrinas estranhas, né? Mas a pessoa ela não conhece o evangelho de fato. Se você perguntar para ela o que Cristo fez por ela de fato, ao mais profundo do que simplesmente morreu pelos meus pecados, mas você perguntar, e como foi isso, né? A pessoa não sabe responder. Aí eu falo, língua estranha falando, sem ninguém interpretando. Pois nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, se no culto haver essa manifestação, há um regulamento, há um mandamento apostólico, que haja quem interprete. Então, nós vemos que sendo idioma ou simplesmente algo, uma língua diferente, algo celestial, supondo aqui, né? Independente, tem que ter alguém que interprete. E não é o caso na maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais que nós vemos, ok? Aí fala, né? Vivia idolatrando o falso pastor. E hoje em dia, além de pastor, tem os apóstolos, né? E muitos idolatram mesmo. Então, toca em vários pontos, né, que é necessário de fato uma reforma. E eu não vou estender, não vou fazer um review, uma análise da música aqui, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Aí na sequência, entre o Elemento e o Ser Luz. E olha que uma hora eu preciso traduzir o verso deles
pro português. E por último, tenho 95 versos, fechando a música com classe, né? E o instrumental é produzido pelo meu mano Marcelo Pernet, e o remix desta música, o instrumental é produzido pelo Rato Reverso, Reverso Beats, né? A do Pernet ficou mais calma, mais relaxante, porém muito fina. E a do Rato, né, ela ficou também pancada, mais maloqueira, podemos assim dizer, né? Profeta de abarreta, santo de calça larga, mano do céu, mandrake de Cristo. Que Deus abençoe vocês, mandrakes de Cristo.